Olá, quem estuda direito penal, especialmente para concursos, né, magistratura, por exemplo, sabe que entender a estrutura do crime bom, é fundamental, a base de tudo. E hoje, nosso mergulho vai direto na primeira grande tentativa de organizar isso, a teoria causalista clássica do crime, às vezes chamada de sistema clássico ou Lis Billing. As fontes que a gente consultou detalham bem essa construção, lá do fim do século XIX e início do XX. Ok, vamos desempacotar isso aqui. A ideia é entender como essa teoria, muito influenciada pelo positivismo científico da época, olhava para o crime, quase como uma máquina, né? Foco no observável. E os nomes por trás, Franz von Liszt e Ernst von Billing. Exatamente. Eles propuseram uma análise em 4 passos, uma estrutura quádrupla: ação, tipicidade, ilicitude e, por último, a culpabilidade. Uma estrutura que, olha, mesmo superada hoje, foi a base para tudo que veio depois. Impressionante. Vamos começar pela ação. Para eles era bem simples, na verdade. O movimento corporal voluntário. Pensa numa contração muscular mesmo, sem analisar a finalidade, o querer naquele momento. Esse movimento causava uma mudança no mundo externo, o resultado, e claro, tinha que ter um nexo causal ligando os dois. Uma visão bem naturalística, objetiva mesmo. Entendi. Movimento corporal voluntário. Mas, peraí, isso já me levanta uma questão. E os crimes omissivos? Quando o crime é justamente não fazer algo. Tipo, um salva-vidas que não socorre alguém se afogando. Cadê o movimento corporal voluntário nisso aí? Não fazer não é movimento. Ótima colocação, e essa foi sim uma das primeiras grandes pedras no sapato da teoria. Mas, seguindo a lógica deles, o passo seguinte seria a tipicidade. Esse é um conceito-chave do Belling, de 1906. A tipicidade de Billing. Isso. Ele viu o tipo penal como uma descrição puramente objetiva, sem juízo de valor, sabe? Ele usava o termo wertfrei, como se fosse uma fotografia neutra do fato externo. A tipicidade era só um indício, uma ratio cognoscendi, de que aquele ato poderia ser ilícito. Só isso. Daí vinha a ilicitude, ou antijuridicidade. Era aqui que se verificava se aquele fato, que já era típico, realmente contrariava a ordem jurídica como um todo. E a análise continuava objetiva. Era só ver se tinha alguma causa de justificação ou não. Legítima defesa, estado de necessidade, essas coisas. Certo. Se não tivesse nenhuma causa dessas para salvar a conduta, pronto. O fato era considerado ilícito. Ah, então, só no quarto degrau, na culpabilidade, é que finalmente olhavam para a cabeça do agente. Para a parte subjetiva, todo o elemento psicológico ficava concentrado lá no fim. Nossa, isso é bem diferente do que a gente pensa hoje, né? Precisamente. A culpabilidade era definida como esse vínculo psicológico entre o autor e o fato típico ilícito. E esse vínculo podia ser de 2 formas: dolo ou culpa. Dolo ou culpa na culpabilidade. Isso. E o dolo clássico, que chamavam de dolus malus, era bem exigente. Precisava ter a vontade de fazer a conduta, a previsão do resultado e também a consciência da ilicitude. O agente tinha que saber que estava fazendo algo errado, contrário à lei. Entendi. E a culpa? A culpa, em sentido estrito, era a quebra de um dever de cuidado. Aquela coisa de causar um resultado que não se queria, mas que era previsível, ou até previsto, né, na culpa consciente. E, importante, a imputabilidade, a capacidade mental do agente, era vista como um pressuposto. Sem ela, nem se analisava dolo ou culpa. Certo, faz sentido dentro da lógica deles. Mas, bom, além do problema das omissões que eu mencionei, a teoria parecia ter outras dificuldades, né? Por exemplo, a tentativa. Muitas vezes não tem resultado externo nenhum, ou ele é diferente do pretendido. Exato. E aqueles crimes que já descrevem uma intenção específica no próprio tipo. Tipo, o furto exige o fim de obter vantagem para si ou para outro. Como que você encaixa essa intenção numa tipicidade que eles queriam que fosse puramente objetiva, wertfrei? Pois é. E esse dolus malus, que misturava a vontade de fazer com a consciência de que era errado. Isso não criava uma confusão danada na hora de saber se o sujeito errou sobre o fato em si ou se ele errou sobre a proibição legal. O erro de tipo e o erro de proibição ficavam meio embolados, não? Exatamente.
Todas essas inconsistências, essas dificuldades práticas, mostraram que a tentativa de separar tão radicalmente o externo, a ação, tipo ilicitude, do interno, dolo e culpa, na culpabilidade, era engenhosa sim, mas não dava conta da complexidade real. Uhum. Foi justamente essa rigidez que levou à superação da teoria. Primeiro veio o neoclassicismo, que tentou, digamos, remendar o sistema, admitindo alguns elementos subjetivos e normativos já na tipicidade e na ilicitude. E depois, claro, veio a grande revolução do finalismo de Welzel, que virou tudo de cabeça para baixo, né? Moveu o dolo e a culpa lá para a ação, integrando-os na tipicidade. Então, para a gente amarrar, o que tudo isso significa? O causalismo clássico foi essa primeira grande organização do pensamento sobre o crime. Uma aposta muito forte na objetividade, no externo, nas primeiras etapas da análise. E deixando toda a carga subjetiva, a mente do agente, para ser avaliada só no finalzinho, lá na culpabilidade. Uma separação quase cirúrgica entre o ato e a intenção naquele primeiro momento. Perfeito. E o valor histórico disso é inegável. Foi o ponto de partida. Mesmo com as limitações que hoje parecem óbvias, toda a evolução da teoria do delito, até hoje, dialoga com essa estrutura pioneira de Licht-Belling. Para entender onde estamos, precisamos entender de onde viemos. E fica aqui, talvez, uma reflexão final, né? Pensando nessa visão inicial, quase mecânica da ação humana como um evento da natureza, sabe? Tão desconectada da intenção imediata do agente, que só ia importar lá na culpabilidade, como será que essa estrutura moldou as primeiras percepções sobre justiça, sobre responsabilidade penal, e como isso se contrasta com as visões que vieram depois, que colocaram a finalidade, a intenção bem no centro da análise desde o comecinho do exame do crime? Algo para se pensar.